Boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do Clube da Laranjeiteira. Eu sou a Mari e esse é o nosso espaço para descascar crenças, cultivar inteireza e fortalecer os gominhos que nos sustentam. E hoje, gente, a gente vai falar de um gomo que eu sou muito apaixonada, que fortalece não só o nosso corpo, como a nossa alma, que é o gomo esporte. E para esse nosso bate-papo de hoje, eu convidei uma mulher que eu sou muito fã. Ela é muito maravilhosa. Ela é jornalista, ultramaratonista e criadora do coletivo feminino Trail Girls, Tamires Monteiro. Oiê! Mari, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, e você? Tô bem, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. É muito recíproco, porque eu também sou fã de você, sou sua Ah, fã, né? E nós nos conhecemos aqui pela rede sim, social, e daí sim. assim, formou-se uma boa amizade, até viagem juntas já conseguimos fazer, né? Exato. Não, inclusive, eu já te contei como eu te conheci, né? Como eu comecei a te seguir pelo Instagram. Já Foi, conta. contei? Vou contar, gente. Que aconteceu? Eu tava no aplicativo de relacionamento, né? E aí, bom, comecei a seguir uma pessoa aqui no Instagram, essa pessoa começou a me seguir. Só que assim, a gente nunca se conheceu, nunca rolou nada, foi só uma amizade. E um dia essa pessoa postou uma foto com a Thames. E aí eu falei, nossa, que mulher maravilhosa. E peguei, entrei no Instagram dela e fiquei olhando. Falei, gente! Aí comecei a seguir a Thames. Aí um dia mandei mensagem quando eu tinha fraturado meu quadril. Ela foi super fofa. Aí começou a me seguir, e enfim. E aí virou, né? O que virou hoje, somos amigas. Foi. A Mari me conquistou também pela simpatia, pelas leituras, porque eram Sim. muitas e muitas boas dicas, né, Mari? E depois pela corrida a gente também se aproximou de Sim, forma ainda mais profunda, eu diria. sim. É, o esporte tem esse poder, né? Gera essas conexões. Sim. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui algumas perguntas, né, pra gente ir conversando aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, tá, gente? Fiquem à vontade. Então vamos lá. Tamis, como foi que a corrida entrou na sua vida? Você sempre foi esportista ou houve um momento de virada? Não fui esportista, Mari. Inclusive, essa é uma boa história para relembrar, porque eu me sentia muito rejeitada no esporte na época da infância e adolescência. Eu era aquela última a ser escolhida para o time, sabe? É mesmo. É mesmo, é mesmo. E nas escolas, eu não sei como acontece ainda hoje, mas no meu tempo era assim, era o futebol, vôlei, basquete, handebol. Eram os esportes coletivos e formavam-se times, né? E as pessoas eram escolhidas. Eu sempre era a Uhum. última a ser escolhida. Eu morria de raiva. Eu queria ficar num cantinho. Eu detestava o dia da educação física. Mas eu nunca também fui estimulada a olhar para outro esporte, como por exemplo para corrida na minha época. Uhum. E eu começo a correr com 20 e tantos anos. Eu tive um namorado que ele era multiesportista e um dos esportes que ele gostava muito de fazer era a corrida. E ele que me convidou para esse universo, né, a começar. Então fui ali nos primeiros 5 quilômetros, tentando os primeiros 5 quilômetros. E foi dessa forma que eu comecei. Só que eu me apaixonei pela corrida. O bichinho da corrida me picou. E aí não consegui parar mais. Já tem mais de 10 anos que eu pratico a corrida. Que legal, que incrível. Você corre ultramaratonas, né? Que são desafios imensos. O que você aprendeu sobre você mesma nesses percursos tão intensos, fisicamente e emocionalmente? Olha, quando eu não corria ultramaratona, eu escutava muito a galera que já era ultramaratonista falar o seguinte, que na ultra você morre e nasce várias vezes. E é difícil de ter essa percepção e esse entendimento quando você não faz. Escutar é uma coisa, sentir é outra. Uhum, Mas de fato, quando você está em longas distâncias, e eu ainda que faço ultras
lugares mais extremos, né, em trilha, em montanha, ela geralmente é uma ultra que demora também mais tempo, né? Quase nunca é menos que 10 horas uma ultra de trilha e de montanha. Então você tem bastante tempo para pensar na vida. Nossa, eu imagino. E é diferente de uma corrida normal que hoje em dia, assim, de rua, que você tá com um monte de gente. Acho que você fica muito tempo sozinha, né? Fica, exatamente, fica muito tempo. São várias características até muito diferentes da prova de rua. Mesmo em prova de rua, quando é ultra, o asfalto ele traz um aspecto mais fluido, né? De uma corrida é, mais intensa, que você não precisa parar tanto. Na trilha e na montanha, isso não é muito possível. Tô falando das pessoas normais, né? Dos seres humanos normais, não da galera que ganha esse tipo de prova. Uhum. Então, óbvio que você tem realmente muito tempo e às vezes muito tempo na solitude, né? Em alguns trechos você corre muito sozinho, ou você encontra uma ou outra pessoa que até acaba te apoiando, sendo um parceiro de conversa ali. Mas eu acho que nessa jornada, Mari, e vale até para corridas que não são ultra, né? É, o que eu me vi muito, né, dentro da corrida, que me ensinou muito, eu acho que foi o fator de você conseguir criar mais resiliência, ter mais objetivo, e entender a sua própria força, de onde você pode chegar, né? Porque eu não comecei lá na ultra, eu comecei nos 5 quilômetros, me desafiando nos 5. E a corrida, ela vai te trazendo essa visibilidade de que é possível você sempre avançar uma casinha a mais. Eu tô aqui no 5, aí daqui a pouco você tá com um desejo de ir pros 10, aí você conclui os 10, você, quero 15, uma meia, uma maratona, e você vai indo. E eu, Mari, até acho que é relevante conectar com o que você traz aí na história das metades das laranjas, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de acreditar no meu potencial, né? Socialmente falando, em vários aspectos de que eu poderia sozinha executar coisas ou ir mais longe. E eu acho que a corrida entra na minha vida e me mostra muito essa possibilidade de que sim, você pode ir mais longe, né? Então, são tantos os desafios, mas a corrida ela te chama de uma maneira e te mostra que é possível por meio de disciplina, determinação, objetivo. Então, eu acho que o que de mais importante ela trouxe para minha vida foram esses aspectos. Sim, faz sentido. Eu também sinto muito assim, isso assim de, sabe, por exemplo, corri uma maratona. Imagina, antigamente correr uma maratona era algo que eu pensava, não, isso não é pra mim. Isso é tipo Uhum. muito grande. E aí você começa com aquele pequeno passo, aí você vai indo, aí você vai se dedicando, você vai pagando o preço, né, pelas suas escolhas, pelos seus desejos, e aí você vai. E aí você vê que é. E aí vem um desafio grande, tipo uma maratona. Aí você aprende que é um passo por vez, né? E aí E. a gente tem condição de aplicar isso na vida em Exato. outras esferas da vida, eu digo. É até engraçado, esse ano eu decidi que eu vou fazer 75 quilômetros da Ultra BM, né? Que é a Ultra Maratona Bertioga Maresias. Uhum. E eu me lembro que quando eu comecei nessa prova, foi uma das primeiras provas que eu comecei a frequentar, eu achava assim demais e ao mesmo tempo um absurdo ver as pessoas correndo 75 quilômetros. Eu vi um rapaz que ele chama João Batista, e eu já tive a chance de entrevistá-lo, inclusive, depois, né, que eu já tinha me tornado uma corredora, e o João fazia 75 quilômetros de muleta, porque ele é amputado, ele não tem uma perna. E Nossa! eu falava, meu Deus, não é possível, essas pessoas correm 75 quilômetros. E naquele momento, lá, há mais de 10 anos, eu olhava aquilo e, para ser muito honesta, eu nem imaginava aquilo para mim. Eu pensava, eu vou correr uns 10, vou fazer uma meia maratona, mas 75 eu nunca imaginei na minha vida. E a corrida vai te trazendo constância, né? E você vai entendendo o que dá. Sim, sim, é isso. Nossa, 75 quilômetros. E é o que eu falo, não, é diferente de asfalto. Você na rua é uma coisa. Quando você vai para as montanhas, você vai. Se bem que essa prova tem de tudo, né? Assim. Mas Tem, é tem, um, tem. um Tem, grande tem desafio. bastante asfalto. Que incrível. E conta um pouco pra gente sobre o coletivo feminino, né? Que como nasceu essa ideia
de criar esse grupo de mulheres para correr nas trilhas? O que que te motivou nisso? Tá. Só também vou começar falando que eu não criei sozinha, né? Eu Sim, você tenho tem a Ana, parceiro. não é? É isso, a Ana. Quando criamos, ainda tinha a Sara, inclusive com a gente. A Sara Corre Mineira, aqui no mundo da corrida ela é bem conhecida. Hoje sou eu e a Ana que tocamos o projeto. E nasceu muito, Omar, de uma insegurança. É até ruim falar isso, mas foi dessa forma. Por exemplo, quando fui para trail run, eu conhecia pouquíssimas pessoas que corriam trail run e quase todos eram homens. Então eu fui fazendo amizades masculinas dentro do esporte. Acontecia deles me chamarem para correr vez ou outra, às vezes eles não me chamavam porque eles queriam fazer uma corrida mais forte. Eu acabava às vezes não indo treinar porque eu não conhecia lugares ou eu não me atrevia a ir em alguma trilha sozinha, até porque é realmente perigoso. Então a gente quis fazer um encontro pensando muito de, pô, eu tenho essa dificuldade, fulana tem essa dificuldade. Vamos então pensar no encontro que reúna mais mulheres para nós juntas, né, podermos fazer treinos e ter conversas sobre o trail. E assim nasceu o Trail Wheels, foi de uma forma realmente muito despretensiosa. Então, na época, meio que no boca a boca mesmo, a gente falou, vamos fazer tal dia em tal lugar. O lugar foi o Parque do Juqueri, que fica em Franco da Rocha. A gente começou a falar de dia e horário, cada uma ali na sua rede social. E aí muita gente começou a dizer que ia. Aí a gente começou a ficar preocupada, porque eram muitas pessoas. A gente falou, não, melhor a gente abriu aqui uma inscrição assim gratuita só pra gente contabilizar a galera, né? E Uhum. aí, Mari, eu lembro assim que foram 90 pessoas nesse primeiro encontro, 90 mulheres. Nossa, eu já li algum post seu sobre isso. Eu achei incrível, mas muita gente. Muita gente, e nós ficamos surpresas também. Aí a gente começou até entendendo, né, a proporção do treino, a gente começou a se organizar. A Sara tinha contatos com marcas, a gente trouxe também algumas marcas para sorteio. Eu convidei um professor meu da época para dar um aquecimento. Então já nasceu de uma forma diferente, como se fosse uma experiência. E também nós fomos surpreendidas porque nós achávamos que iriam mulheres que já corriam um trail, que já eram atletas fortes, de performance, e não. Foi um público muito diferente. Foi a mulher que ou era do asfalto queria conhecer trail, ou era gente que nunca tinha feito uma trilha e queria conhecer. Então a gente entendeu ali que foi um encontro muito mais democrático, né? Que Uhum. atraiu gente que tinha curiosidade pelo esporte, mas não sabia por onde começar. Então foram mães, foram pessoas que nunca tinham corrido nada, né? Por isso que também a gente colocou caminhada com o tempo. E foi lindo, foi um primeiro encontro assim muito rico, né? E que a gente entendeu ali que era mais do que só se reunir e fazer uma corrida, né? Que a gente de fato teria que abraçar essa missão, porque a gente começou também a ser cobrada, né, de uma forma positiva, de e aí, qual é o próximo, né? A gente está aqui esperando. E aí foi, assim, no primeiro ano nós fizemos 5, todos em lugares diferentes, as meninas sempre com retornos muito positivos, né? Sempre querendo mais, e a gente não parou mais de fazer. Nossa, que incrível. Eu acompanho vocês, eu acho incrível. Morro de vontade de participar, mas ainda não fui. Um dia eu vou, Por vou favor, aceitar seu convite. eu vivo convidando essa mulher, gente. Eu vou fazer aqui uma denúncia. Eu convido, mas ela foge do trail, viu? Mas eu vou, um dia eu vou, porque eu fico uma maratona atrás da outra, né? E aí acaba complicando, porque é um treinamento muito diferente, né? É um dia para se divertir. Eu digo, o dia que você quiser Uhum. descansar, relaxar na corrida, você vai. Tá, eu vou. Deixa eu só passar minha próxima maratona e a gente combina. Tá bom. Bom, agora vamos lá. Outra pergunta. Na sua experiência, levando mulheres para a montanha, o que você vê acontecer com elas depois que começam a correr? E quais são as principais transformações que você já testemunhou? Inclusive, tem um post que você fez, que eu já te falei, que eu acho incrível. Eu salvei, eu li várias vezes, eu compartilhei, que você colocou assim o título, é A Corrida Cura. E eu achei Sim. incrível. Conta pra gente sobre isso. Eu vou, acho que começar de trás para frente, então.
Você até me recordou desse post, porque eu fiz já tem um tempo e nem eu me lembrava. E ele traz a história, né, de uma pessoa que eu conheci na corrida, que é uma moça que estava enfrentando pela segunda vez o câncer. E ela me disse, né, ela estava na fase de tratamento, ela falou assim, Tamis, eu ainda vou voltar aqui para conversar com você fazendo uma corrida. E depois, assim, passou um tempo, eu já nem lembrava mais disso. E ela me mandou uma foto, ela com o namorado, ela falou assim, ó, eu tô aqui em tal corrida e eu disse que eu mandaria a foto e ela estava lá, né? E eu acho que, inclusive, hoje, ainda hoje tá tudo bem com ela. E eu, Mari, nessa caminhada, né, do mais de 10 anos de corrida, e conheço gente que corre há mais tempo, tem uma hora que a gente dá umas bugadas, assim, né? A gente Uhum. quer também. Pelo menos eu já tive esses momentos, assim, porque é tanto tempo correndo, você fazendo a mesma coisa, que às vezes é natural, eu acho, você se questionar, você fala, gente, por que eu tô fazendo isso aqui ainda? Será que eu não quero fazer uma coisa diferente, né? E por quê? Pra quê? E a corrida, ela sempre me trouxe alegria, assim, pra vida. Eu lembro que quando eu comecei, eu me sentia muito feliz com aquilo, muito livre. Então, eu fiquei me questionando, pô, por que da corrida? E eu acho de fato que a corrida cura, não só porque ela me curou várias vezes, de várias fases, vários momentos diferentes, de momentos de ansiedade, de períodos de uma quase depressão. E a gente escuta muito depoimento, né? Então, eu de fato não acho que a corrida seja só um esporte por ser um esporte. A corrida ela traz tanto benefício e ela é uma comunidade tão forte que é isso, nos uniu, né, nos une a outras pessoas, a propósitos. Com a corrida eu já conheci projeto social do Tio Barba, por exemplo, que ajuda crianças, da Neide, né, do Vidas Corridas, que mudou toda uma comunidade lá no Capão Redondo, pela história dela com a corrida. E assim, são milhares as histórias que a gente escuta. Então eu escrevo esse texto dizendo que não é só corrida, a corrida ela é um remédio, ela é mais efetiva que um remédio para mim, ela cura. E é real, né? Ela traz ali os benefícios químicos para o nosso corpo, né? De nos colocar num estado de bem-estar, mas eu acho que ela tem todo um contexto até social, e a gente percebe isso pelo aumento de número de corredores da pandemia para cá, é, que confirma que ela é uma ferramenta de cura, né? Sim. E aí, quando você pergunta sobre a transformação das mulheres na montanha, né, que é algo um pouco mais específico, é diferente, é difícil pontuar exatamente, porque cada um tem a sua jornada e tem seu tipo de transformação. Mas a gente já escutou muitas histórias ali em Trail Girls, né? Desde mulheres que, poxa, eu me separei, tava meio perdida, não sabia o que fazer, e aqui encontrei uma força, até mulheres que se curaram de alguma doença, ou meninas que começaram. Eu tenho a Tajna, que é uma super amiga hoje, uma querida. Eu lembro que a Tajna, os primeiros 21 quilômetros da Tajna, foi num treino que nós fizemos em Mariporã. Ela estava ali começando, conhecendo o esporte. Hoje a Tajna é uma atleta de pódio, né, dentro do trail run. Ela é de Sim. performance. Então, assim, são muitas as histórias, até de senhoras. Teve um treino que a gente fez na Serra do Japi. Teve uma senhora que ela tinha acho que 62 anos. E ela foi puxando o treino, assim. Geralmente nesses treinos a gente coloca alguém como abre trilha e fecha trilha, né? Para o Uhum. grupo não se perder, não deixar ninguém para trás. E essa senhora, ela foi o tempo inteiro forte, puxando. Eu falei, cara, tá me dando trabalho aqui. Né? Tipo, pera lá, moça, que nem eu tô aguentando aqui. E ela, aí teve uma hora que eu me aproximei, eu fui lado a lado com ela, e ela foi me contando a história dela, que ela foi casada por mais de 30 anos, perdeu o esposo na pandemia, ela entrou em depressão e ela começou a correr quando ela estava lá dos 50 para os 60 anos dela. E ela se apaixonou. E ela começou a fazer prova, a ganhar pódio na categoria Que dela, sabe? incrível. E eu acho assim, essas histórias fantásticas, mas são muitas as histórias e de diversos níveis de transformação, né? Desde aquilo que mexe às vezes com o físico, que é para você ter um pouco mais de qualidade, saúde, ou tem gente que procura por emagrecimento, até mesmo um benefício mental, espiritual. Eu digo espiritual porque para mim também traz
essa conexão, porque quando a gente está na natureza, né, você tá ali numa corrida que você passa por uma árvore, você passa por um riacho, então você se conecta, né? Quem acredita em espiritualidade consegue também se conectar num nível, né, mais elevado, assim, com alguma coisa que a gente não vê, mas sabe que existe. Sim, sim, eu concordo. A natureza ela tem esse poder, né? E aí você une a Uhum. corrida na natureza, deve ser realmente incrível. E quais são os medos mais comuns das mulheres antes de começar a correr? O que que você percebe, assim, e o que muda? E o que que acaba mudando nelas quando elas superam esse primeiro medo, assim, do começar? Tá. Olha, eu vou ser mais específica no tipo de corrida que eu faço, tá? Que é o trail. Uhum. Na rua eu até percebo um movimento grande de mulheres, assim. Eu acho até que já saíram algumas pesquisas que mostram que existem mais mulheres corredoras do que homens nas provas de rua. Não sei se se eu conheço todos esses medos ou se existem tantos medos. Tomara que nem tenham esses medos, né? Mas no trail, eu acredito que seja a falta de segurança, né? De você pensar sempre muito bem onde você ir, ou com quem ir. É, E uma preocupação em se machucar. Isso é muito comum. Porque eu escuto, às vezes a pessoa é do asfalto também, e fala, não, mas eu vou pro trail, eu vou me machucar. E tem Esse é meu isso, argumento, inclusive. Eu isso é caio uma andando na trilha, correndo, então. É uma lenda urbana. E assim, eu nunca discuti isso com um profissional de educação física, até podemos. Mas eu acredito que as pessoas se machuquem menos no mato, assim, do que no próprio. O asfalto ele tem muito impacto. Tanto Uhum. que depois que acaba uma corrida de asfalto, eu me sinto mais dolorida do que quando acaba uma prova trail. Tudo bem, meu corpo já está mais adaptado para o trail, né? Mas eu acho que no trail você refina muito os seus reflexos, né? Então você fica mais espertinho e tal. E essa coisa do machucar, cada esporte vai exigir um fortalecimento específico, né? De alguma determinada região do seu corpo. E no trail você treina mais quadríceps, glúteo e tal. E é isso, né? Se você tá treinado, você vai bem naquilo que você fizer. Mas eu acho que, Mari, insegurança e essa história do se machucar. Sim, ó, até a Talvez Adri escrever aqui. Nossa, eu tenho muito medo de, de me machucar, eu também. Mas, ó, Adri, vamos fazer Buenos Aires e a gente vai para as montanhas Catames. Vamos isso, enfrentar esse olha, medo. eu já vou aqui deixar um spoiler. Novembro a gente tem um treino lindo que vai ser num parque perto de Sorocaba, um lugar Uhum. histórico, um texto histórico, é maravilhoso o lugar. Eu já deixo o convite aqui para vocês. E sem machucar, o problema vai ser que vocês vão se apaixonar. Aí vocês vão querer fazer trail. Eu topo, já aceitei o convite. Novembro eu tô dentro. Você acredita que o esporte é uma ferramenta de empoderamento feminino? E de que forma você percebe assim que impacta a autoestima, a autonomia e a força emocional de uma mulher? Porque é assim, é um tema que eu trago muito aqui, né? Que eu falo da laranja aqui, dos 10 gomos, e eu coloco o esporte exatamente por conta disso. Assim, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista, assim, para você, para Nossa, as pessoas. eu acho total, Mari. Não só corrida, como todos os esportes. Sim. O que a gente percebe muito na mulherada, principalmente nos treinos, é que mulher tem aquela rotina maluca, né? Vamos aqui ser generalista, né? Não vamos considerar as exceções, porque cada um tem a sua história. Mas dentro de um contexto assim social, a mulher ela fica incumbida de várias missões, né? A mulher que tem um filho, ela cuida do filho. Essa mulher às vezes pode trabalhar fora. Ela fica com a missão também da casa, de organizar a casa, enfim que a gente já sabe bem aí, né? Hoje a internet traz muitos bons conteúdos sobre isso. Sim. E aí a gente percebe que a mulher, ela sente um pouco de culpa de ter esse momento dela. E o esporte, a corrida principalmente, porque é um esporte individual, traz muito essa coisa do seu momento, seu próprio momento. Né? E a mulher, ela, em algum nível, ela se culpa em estar tendo o momento dela. Então, eu percebo que muitas mulheres vão no treino hoje e elas falam assim, porque às vezes um treino dura uma manhã inteira, e elas comentam: Ah, hoje eu já falei pro meu marido que eu só chego depois do almoço, que eu pedi para eles prepararem, organizarem o almoço e depois eu vou chegar mais tarde.
ou eu deixei os filhos com o marido e tá tudo bem, ele já sabe. Então eu percebo que é uma ferramenta assim de empoderamento no sentido da mulher ela conseguir sentir que ela tem um espaço fora de todas as demandas sociais que lhe foram ensinadas que ela deveria caber, né? Então, além do que eu já disse, né, de você ter mais objetivos, mais disciplina, eu acho que também traz essa percepção do que é possível, né, de que você pode ter um momento seu para você e o esporte tem isso, a corrida tem isso. Sim, Então, com certeza, eu percebo e acredito que o esporte é um divisor de águas, principalmente na vida de uma mulher. sim. Sim, sim, eu concordo. Eu senti muito, assim, todos esses aspectos. É, a corrida, principalmente em trilhas, né? Que hoje é o que você mais faz. Exige que a gente confie no corpo, respeite seus sinais e limites. Como você vê essa relação entre o corpo e o autoconhecimento feminino, assim, nessas corridas nas trilhas? Tá. É só que, ó, lendo o comentário da Adriana aqui, depois que eu corri minha primeira maratona, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa. É isso aí, Adriana. A gente vira Mulher Maravilha, é real, se uniforme, é É, maravilhoso. é isso. De percepção, parabéns, Thames e Mari. Ah, obrigada, Obrigada. Lúcia. Olha, Mari, percepções de corpo, né? Eu acho isso tão importante para a mulher, principalmente. Para mim, eu comecei a entender, por exemplo, muito sobre os meus ciclos, né? Meus ciclos Uhum. menstruais, as minhas altas e baixas, porque nós, mulheres, temos uma variação hormonal ao longo de toda a nossa vida, né? Da adolescência até os 20 e tantos anos, depois da fase dos 30 aos 40, depois a gente fala em menopausa. São muitas as mudanças físicas que a gente tem ao longo da vida, né? E eu acho que se perceber é muito importante. A corrida também me trouxe essa autoavaliação, porque eu comecei a mensurar dentro dos meus períodos, por exemplo, quando eu estava conseguindo fazer uma corrida melhor, mais forte, me sentia bem, ou quando não. E isso te leva a um entendimento sobre o seu próprio corpo, né? Sim. Sobre, poxa, nesse momento eu acho que eu tô assim por uma questão hormonal e eu tô conseguindo desempenhar melhor, em outro momento talvez não. Então foi muito rico para mim também dentro desse olhar, né, macro do que é ser uma mulher, né, Uhum. de como funciona um corpo feminino dentro do esporte. E sabe que essa é uma tecla que eu bato muito, Mari. Assim, hoje a gente aplicou uma pesquisa via Trail Wheels ano passado, que foi a primeira pesquisa de comportamento feminino dentro do Trail Run. Foi muito Uhum. pontual, porque é onde, né, eu acabo ali transitando mais, mas eu sempre me gerou curiosidade as análises e pesquisas sobre o corpo feminino. Por quê? Por exemplo, por muito tempo, muitos medicamentos foram testados, só foram testados em sua maioria em corpos masculinos. E a gente tem essa diferença hormonal, né? E Faz sentido. hoje, quando a gente aplica a pesquisa, por exemplo, um dado que me surpreendeu, né? As mulheres de endurance, né, que fazem ultra, provas muito longas, boa parte respondeu que não tem filhos. Aí isso até me levou a outro questionamento de uma outra pesquisa, porque a gente entendeu que não tem filhos, mas isso me deixou surpresa, porque eu não imaginava esse tipo de resultado. Mas essas mulheres não têm filhos por escolha ou porque é também uma reação do corpo, né, de enfrentar o endurance muito tempo ali no esporte? Hoje a gente não sabe, a gente não tem esses dados, né? Então Uhum. existe assim uma variação para o corpo feminino que o esporte, eu acho que ele te ajuda muito até algumas percepções de como anda o seu corpo. Sim, realmente. Eu não tinha tanto essa percepção e com a corrida, né, praticando esporte, eu percebo isso. A força, tem momentos que você percebe que não, você não tá ali no seu, né, fisicamente. E é um momento que você tem que aprender a se, né, acolher mais. E aí tem momentos que você tá, uhul, e, enfim. É muito interessante. Então, o esporte realmente, né, traz esse autoconhecimento, assim. Sim, é quase um professor, né? Eu diria. O esporte ele ensina tanta coisa que não tem só relação com ir lá e executar o exercício em si, que a gente, se a gente Sim.
consegue perceber, pô, você aprende muita coisa. Sim. Aí tem até um comentário aqui, ó. A sensação é que a corrida é como comprar uma passagem só de ida num trem que nunca para de viajar. É inspirador, mas em alguma medida traz medo porque tira a gente de uma zona de conforto. Sim, é fato, né? O É, Guto foi um que é meu conterrâneo aqui de Guarulhos, um querido, aham. e eu levei ele pro trail. Ele Ah, pode ele. combinar. Ah, É, eu já Adri, eu tenho tenho muito muita. essa percepção. Inclusive, às vezes escolho provas de acordo com o meu ciclo menstrual. É, olha aí, você vê, a mulherada já se programa. É. Eu nunca fiz esse tipo de escolha, mas sempre me vem aquele pensamento. Se é uma prova muito dura, eu falo, putz, tô no meu período menstrual, acho que essa aqui eu não vou performar tão bem. Uhum. Sempre tem esse pensamento aí que rola. É, eu já me vi preocupada, tipo, nossa, vou fazer minha maratona. Não, vai ser bem quando eu tiver menstruada. E aí vem a preocupação, mas no começo eu até ficava, ai, mas o que que eu faço? E aí tem gente que fala pra tomar alguma coisa. Eu falei, eu não sou uma atleta profissional, eu não vivo disso. Eu acho que é isso, a gente respeitar o corpo e dar o melhor com que a gente tem naquele momento. E é isso, tá Exato. tudo certo, né? Ah, vale aqui, deixa eu só mencionar que hoje eu vi uma matéria muito boa. E Ah. tudo bem, a gente tem que respeitar o corpo, mas vamos exaltar a mulherada, que teve uma ultramaratonista que correu 100 milhas, que são 160 quilômetros, uma prova nova da Escócia, na costa leste da Escócia. E ela chegou 2 horas na frente do primeiro colocado masculino. Eu achei demais isso. 2 horas? 2 horas. Gente. É, e assim, não tem como falar, assim, hormonalmente, o homem, ele é mais forte do que a mulher tem todas as questões. Olha isso, que incrível. Não, e aquela mulher que fez uma ultramaratona amamentando, eu achei tão incrível pra você ver que, Maravilhoso. assim, às vezes a pessoa fala, ai, mas não dá por causa disso e por causa daquilo. E claro, eu acho que cada caso é um caso, mas quando você quer, você vai, você faz, né? Eu achei incrível, assim. Exato. Né? E. Ah, essa mulher é incrível. Não, ó, o Shima tá comentando aqui. Sim, ela. Eu vi vários posts dessa mulher. Ela foi, assim, uma inspiração, né? E Tamis, existe uma conexão? Você percebe assim a conexão entre movimento e liberdade? Você sente isso nas trilhas, no coletivo e na ultramaratona? Na trilha eu sinto demais, gente. Como a nossa amiga aqui, a Adriana, que está nos acompanhando na live, falou, eu me sinto a Mulher Maravilha. Assim, eu sinto que tudo é possível. Não, Sim. depois eu brinco, falo, fiquei um nojo depois que eu comecei a correr trail run. Porque imagina, Mari, eu chegava num lugar, eu olhava assim uma pedra lá no alto, né? Ah, tá vendo aquele cume ali, aquela pedra. Ah, é lá que a gente vai subir. Eu olhava lá de baixo, é pequenininho, um negócio grande lá. Falei, gente, mas subir aquilo ali deve ser muito difícil. E aí você sobe, aí você tá lá em cima. Então, eu acho que te traz muito essa sensação, né, de movimento, sem dúvida. Você tá ali com você mesmo, correndo, fazendo no seu ritmo, sentindo o coração, sentindo pernas, né, sentindo seus braços. Isso é libertador. Sim. Então, eu acho que tem total, assim, para mim, faço essas loucuras, então É, Tal- eu imagino. talvez seja ainda mais intenso. Tem pedra que eu subo e lugar que você tem um barranco aqui. Você fala, ai meu Deus, mas aí você tá ali no ritmo, sabe? No compasso, você fala, Sim. vambora, vambora. Isso É, aqui eu tá vi bom uma demais. prova que você fez, acho que foi a de Paraty, você passando por um riozinho, um laguinho, sei lá o que era aquilo. Aí eu, gente, imagina, ela vai lá, ainda tem mais não sei quantos quilômetros pela frente e vai, e passa, e cai, e levanta. É incrível, é realmente incrível. Sim, sim, tem muito. E no trail tem muito isso, que você molha, se molha, né? Você vai embora. E no trail a gente tem uma brincadeira que fala assim: hoje, se você comprou um terreno, comprar um terreno é quando você cai na trilha. Ah, Aí você já comprou um terreno, né? E tem muito disso. Só que é isso, assim, é bem legal porque você aprende a cair, a levantar e tá tudo certo e vai embora. E isso é de fato libertador. Sabe por quê, Maria? Eu acho que traz até aquela sensação da criança, que ela não tem pudor, ela não tem vergonha.
né? Uhum. De quando ela cai, ela faz alguma arte, e para ela tá tudo bem. E que a gente perde isso na fase adulta. É natural. Então eu acho que a corrida ela te faz lembrar um pouco dessa sensação de liberdade, de tá tudo bem, caiu, vou aqui no meu ritmo, se der certo Deus, se der errado tá tudo bem também, eu tentei. Então movimento e liberdade na corrida combinam demais. Sim. E qual foi a prova mais incrível que você fez, assim, com mais desafios, nesse aspecto, assim, de enfrentar o desconforto? Toda prova você deve enfrentar o desconforto, com certeza, mas eu falo de ser mais desafiadora, assim, algo nesse aspecto. É sempre difícil pontuar uma só em específico, né? Mas eu vou trazer duas. A primeira é uma prova que eu fiz no Peru. Ela chama Ultra Cordilheira Blanca. É um lugar, inclusive, lindíssimo, que fica na cidade de Huaraz. É o Parque Nacional de Huaraz, né? Onde tem as Cordilheiras Blancas, a Cordilheira Blanca. E essa prova, Mari, foi uma das primeiras que eu fiz fora do Brasil. E lá a altimetria é brutal, né? Você tem ganho ali. As montanhas lá chegam a um pouquinho mais de 6.000 de altitude. Aqui a nossa maior montanha não chega a 3. Então, primeiro que já rolou assim toda uma preocupação de me preparar para essa prova. Porque é óbvio que mesmo fazendo muito treino com subida aqui, né, no nível que a gente está lá de altitude, o corpo sente de forma diferente. Sim. E foi uma prova que eu fui sozinha. Fui sozinha assim, tinham amigas brasileiras, né? Tinha uma grande amiga lá. Mas na hora da prova, cada um faz a sua prova. E era um país que eu nunca tinha ido, era a primeira vez que eu estava conhecendo. Eu vacilei, comi ceviche 2 dias antes, eu passei muito mal. Então eu não fui Uhum. 100% para essa prova. Então rolaram vários medos, né? O medo do, poxa, passei mal, não tô tão bem como eu deveria. Altitude pra caramba, para você ter ideia, a prova largava já em 3.000 de altitude, para chegar em 6.400. Então Hum. é coisa pra caramba. E sozinha. Então, assim, foi uma prova dura. Eu não passei mal, né? Digo, dos sintomas que todo mundo relata, de dor de Sim. cabeça, de ânsia, que é muito comum dessas Uhum. altitudes. Eu não tive nada disso, graças a Deus. Mas foi uma prova dura. Pra mim foi Uhum. muito dura, porque eu nunca tinha, eu acho que, acumulado uma altimetria dessa na minha vida. E eu tava sozinha. E em muitos momentos eu corri sozinha nessa prova. E do tipo, meu Deus, para onde que eu vou? Essas provas a gente chama de prova autossuficiente. Então, em muitos momentos, sim, você vai estar sozinha, só contando ali com a marcação ou com alguém em algum ponto da prova que vai te indicar que é para onde você deve ir. E eu fiz essa prova, mas eu sei que eu tava tão cansada já no final. E a prova, ainda para acabar de lascar, ela Hum. chega subindo. Então, assim, eu tava cansada ao extremo. Eu me preparei, mas ela foi uma prova dura, foi uma prova difícil para mim. E eu lembro, assim, que eu via a grandeza daquelas montanhas todas, né? Era a primeira vez também que eu me deparava com montanhas tão altas. Aquilo já me emocionou. E me ver ali sozinha, tão pequena, tão frágil, debilitada, cara, me Uhum. fez me emocionar ainda mais. Então, assim, foi a primeira prova na minha vida que eu cruzei uma linha de chegada chorando. E eu chorava por Uhum. tudo, por ter conseguido, por estar sozinha, por, sabe? Eram vários os sentimentos, por ter conseguido. Achei que eu fosse morrer naquela prova. Sim. Mas deu certo e foi para mim foi assim muito emocional essa prova, pelo lugar, né, pela sensação no corpo. E uma segunda prova, que foi quando eu decido começar a minha jornada de ultramaratonista, que é a La Mission, que é uma prova que Uhum. acontece aqui no Brasil, na Serra Fina, que fica na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. É uma prova dura também. Essa eu já sabia que era dura e me preparei muito, me preparei durante um ano para fazê-la nas melhores condições possíveis. Eu não estava pretendendo nada, de pódio, por exemplo, nada. Eu queria acabar bem essa prova. E foi isso, eu acabei muito bem. Só que você sabe, porque você está treinando para maratona, o processo é o mais difícil. Uhum. Né? O processo. Lá a missão tá chegando, tá mesmo?
O processo é o difícil, é você abrir mão da sua vida, é você treinar por muitas horas, é você, às vezes, deixar de sair com seus amigos, né? Tudo bem, foi uma escolha minha e eu não tenho arrependimento nenhum. Mas foi uma prova dura e que, como eu me preparei muito e queria muito, ela também foi emocionante. E eu levei minha família nessa prova. Nessa eu fiz questão, falei, olha, eu expliquei, né? Tipo, para mim vai ser importante que vocês estejam lá na linha de chegada. E minha família Uhum. estava, uma das minhas melhores amigas estava, né? Eu fui muito bem recepcionada, então isso me emocionou também, porque a minha primeira ultra, né? E uma prova muito dura, tinham pessoas muito queridas, e foi tudo dentro do planejado, foi bem gostoso também, porque deu tudo muito certo. Sim, que incrível. Ah, então, ó, estão combinando aqui. Vamos então, gente? Vamos. Quando que é a próxima, Tamis? A La Missão já está muito em cima, agora em agosto, né? No, Ah, no todo terceiro. mundo maratonista aqui, ó. Já tá na metade do caminho. Quantos quilômetros são? Lá tem de 7 a 110. Tem 7, Ah. tem 25, 35, 50, 80 e 110. Tem para todos os gostos. Mas lá é uma prova linda, assim, porque a atmosfera que a prova cria na cidade, é uma cidade pequenininha, é Sim. muito gostoso, assim, parece que só tem aquele momento ali acontecendo. É uma prova que vale a pena. Aí o Fernando Maia também já animou, bora se prejudicar, bora, Fernando, a gente gosta. Ai, gente. Não basta no asfalto, vamos para as montanhas. 35 dá para fazer um longo de maratona, mas uns 35 quilômetros nas montanhas é totalmente diferente de fazer 35 no asfalto, né? É É diferente, e outra história. principalmente na La Mission. A La Mission é bem diferente. É. Ó, É e a gente pode sofrido, colocar 7 pra gente fazer um longo de maratona, então. é sofrido. Não, uns 20 e tantos vocês dão conta, tenho Uns certeza. 20. Para começar. E, bom, deixa eu ir para uma outra perguntinha aqui. Vamos lá. Tamis, como que é a energia de uma corrida, assim? Não precisa ser uma prova, mas a corrida que você organiza nas montanhas com as mulheres. Como que é a energia, assim, de estar num lugar só com mulheres? Quando vocês vão só vocês, né? Só mulheres. E como que é, assim? Que Sim. tem que você sente de especial? Porque às vezes você vai fazer treino, você vai com um grupo misto, vai com os homens e tal. Quando você começou, você ia mais com homem, né? E como que é Sim. estar nesse meio, assim, feminino? Ó, eu só vou fazer um adendo aqui antes da resposta final, Mário. Você falou que Hum. são só mulheres. Nem sempre são só mulheres, porque a nossa Uhum. ideia também nunca foi segregar ninguém. Aham. Então tem mulher que a gente sabe que só vai a um treino, só consegue se deslocar se tiver a companhia de um namorado, de um esposo. Então a gente não barra ninguém, né? Se essa mulher ela Uhum. deseja ir com um companheiro, tá tudo bem pra gente, Uhum. né? Mas a gente, assim, a gente sempre deixa muito claro que é um treino exclusivo para mulheres. Então, a gente tem sorteio, a gente tem experiências, né? Então, essas coisas ficam só para as mulheres. Mas um ou outro, um marido ou outro, às vezes vai. O próprio o esposo da Ana sempre vai para nos ajudar, né? Ali na trilha, no meio da trilha. Então, só para também esclarecer isso. Mas é Uhum. um treino essencialmente para mulheres, tá? E aí, Mari, a energia, cara, eu sou meio desconfiada, né, pra falar. É muito boa. Mulher, quando se junta pra fazer coisa boa, né, e tá se divertindo, é uma energia gostosa. É energia de Sim. gostosa, como diz a Ivete Sangalo. Sim. Porque assim, é outra pegada, tá todo mundo ali pra se ajudar, pra abrir espaço, pra se acolher, né? Então é uma energia boa. E é muito maluco, assim, porque a história até de mulher na minha vida, eu quero contar um pouquinho isso aqui, porque é interessante. Eu sempre fui assim, a menina que teve muitos amigos meninos, meio meninos, sabe, meio moleque. Uhum. E quando a primeira corrida feminina que eu fui na minha vida foi numa W Run. Não sei se você já foi. Não, Que é nunca. de rua e ela só vai mulher. E me convidaram tal. Eu fui e falei, gente, mas tinham 14 mil mulheres inscritas nessa prova. Eu falei, gente, é muita mulher por metro quadrado aqui. Meu Deus, essa loucura, né? É o shortinho, é a saia, é não sei o que, é o cabelo. E eu, assim, eu não sou muito vaidosa nesse sentido, né? Assim, minhas vaidades é pintar minha unha e ter o cabelinho arrumado.
E eu achei uma loucura. Eu falei, nossa, não sei se eu volto nisso aqui um dia. Eu achei muito assim pra mim. E a vida é muito maluca, porque ela vai te colocando onde você tem que estar, né? E aí eu fui trabalhar na empresa que fazia essa corrida feminina. E aí eu vi por um olhar de business a corrida, né, tal. Era uma das corridas mais cheias da empresa. Aí, beleza. Aí depois começou o tal do treinão, porque as meninas, né, vamos fazer tal, foram no Vem também. Começou o projeto também. E, e, e eu fui entender da importância desses encontros. Porque eu até me recordo uma vez que eu fui treinar com os amigos e eu lembro que a minha calcinha tava aparecendo, essa parte de trás, sabe quando você dá um puxão, Sim. calcinha. E aí, óbvio, né, que eles devem ter visto isso, mas na boa educação e delicadeza ninguém me falou nada. Eu lembro que tiraram uma foto e eu vi, eu falei, meu Deus, eu tô aqui com o carçolão pra fazer coisa feia. Se fosse uma amiga, com certeza teria me dito, né? E aí você percebe, né, esse acolhimento, né, essa amizade que surge em muitos treinos, essa troca, né, elas começam a se apoiarem. Às vezes é uma de uma região determinada, um município, estado, região, que conhece a outra ali no treino e aí passa a ser parceira, sabe, lá na região que elas frequentam. Então é uma energia muito boa. E mulher tem aquilo de troca, né? E é a Sim. foto, né? E é o não sei o quê, e é a comida. Então, a mulher, quando eu acho que ela pode ser quem ela deseja ser, que é uma coisa livre, é uma coisa solta, é muito bonito. E é selvagem mesmo, sabe? É um Sim. selvagem sutil, Uhum. mas tem essa coisa da dança, da liberdade, das falas, né? Que quando estamos juntas e protegidas, né, e acolhidas, isso flui melhor. Então é uma energia sensacional, energia de gostosa. Quero Ivete no meu treino um dia. Deixa eu ver aqui, a Adri mandou uma pergunta. Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Foi aqui, ó. Como funcionam os treinos para o trail? Você treina na rua, esteira e no final de semana vai para o interior treinar nas montanhas? Eu treino na rua e, sim, trilhas e montanhas no fim de semana, Odri. Esteira, eu te confesso que eu tenho já muita dificuldade. Eu já não me sinto mais tão confortável fazendo esteira, só quando é super necessário. Às vezes, até em dia de chuva, eu corro na rua. Quando é chuva fraca, eu prefiro correr na rua. Mas é isso, a variação é essa. Durante a semana, eu faço corridas na rua, perto, saio da minha casa correndo e faço os percursos necessários, as distâncias ou os tempos, né, exigidos. E no fim de semana, quase sempre, eu tô em trilha. Eu tenho sorte de morar muito perto da Serra da Cantareira, né, entre a Zona Norte aqui e Mariporã. Então, da minha casa até as trilhas que eu gosto muito de fazer, dá 40 minutos. Até a Pedra Grande de Atibaia, 40 minutos. Então, são lugares legais para treino que eu costumo ir sempre. É isso que eu fico pensando. Eu falo, gente, porque não dá pra você correr em qualquer lugar. É diferente, por exemplo, eu posso já sair do meu prédio aqui e começar a fazer meu treino de corrida. É muito diferente quando você vai fazer uma prova de montanha. Você precisa treinar, né? Num É. ambiente. E a Adri tá perguntando aqui, quantos quilômetros semanais você corre e é só treino de subida? Não, não é só treino de subida. Quase sempre no fim de semana tem acúmulo de altimetria. Mas na semana são treinos normais, tem treino fartlek, tem treino de tiro, né? E sempre vai variar a quilometragem semanal, ela sempre vai variar de acordo com o objetivo. Então eu lembro que quando eu estava treinando, por exemplo, para La Mission, eu tinha que ter um acúmulo na semana pelo menos de uns 60 quilômetros, 60, 70 quilômetros, né? Para poder assim ter condição de fazer essa entrega de uma maneira tranquila. Mas quando eu estou com um objetivo menor, os treinos também reduzem, o volume reduz. Sim, e você treina, você nunca treina sozinha, né? Na Ou- rua de semana, sim, quase Ah, sempre sozinha. De uhum, fim de semana é mais difícil, eu quase sempre estou com alguém. Eu ainda tenho receio. Nas trilhas aqui da Cantarena Maripora, eu tenho muitos amigos. E uhum. todos treinam no fim de semana, então eu quase sempre estou com essa turma aí, que é uma turma muito boa. E dependendo do dia, se for em outro lugar, é difícil ir sozinha, né? Ou às vezes eu não conheço, ou às vezes não é legal mesmo ir sozinha. A Serra do Japi é um lugar que, por exemplo, eu arrisco ir sozinha. Ou o Jaraguá, que tem a trilha do Paisé ali.
é curtinha, mas dá para fazer, mas quase nunca é recomendado ir sozinha. Uhum, sim. Eu tenho mais duas perguntas aqui pra gente finalizar. Vamos lá. Vamos. Quais aprendizados da montanha você leva pra vida? A montanha é respeito, né, Mari? É pedir licença para entrar, é deixar a casa arrumadinha, sabe? Então, assim, a montanha. Primeiro, assim, a montanha, ela. Você aprende a não desafiar a natureza, né? Você tem que ter esse respeito e essa compreensão, porque não é todo lugar que dá para você ir, né? Mesmo você sendo super bem preparado. Então, tem, ó, por exemplo, vou te trazer um exemplo prático aqui. Tem os Marins. Marins Itaguaré é uma travessia de montanha muito conhecida, assim, popular entre os corredores, entre a galera do trek. E geralmente tem o GPS, né, o mapinha de fazer lá. Só que lá, quando desce a neblina na montanha, você não enxerga um palmo da sua mão. É muito difícil você se deslocar na montanha, mesmo sendo uma pessoa que entende sobre montanhas, sobre trilha. Então, eu acho que a montanha ela impõe muito essa coisa do limite e do respeito, que nós precisamos para a vida, inclusive. Sim. Né? E também sobre a coisa da educação ambiental, de lixo. Na montanha é muito comum você ouvir o discurso: olha, você vai levar seu gelzinho, né, sua suplementação, mas você não pode deixar nada para trás. Então, às vezes a gente vai abrir o carbo, o gel, e tira a tampinha assim, às vezes joga assim, às vezes nem joga, cai. Isso na montanha você fica super atento, porque não é bacana você deixar, né, algum resíduo para trás. De tudo, até fruta, gente. Isso é muito importante. Tem muita gente que vai para lugares de natureza e fala assim: ah, eu vou comer uma banana e vou jogar a casca aqui porque é natural. Não Uhum. pode, nem casca de fruta nenhuma, porque não é típico daquela região. Então você também está sujando. Então levou sua banana, traz a sua casca de banana de volta, tá? Sim, Então, assim, são pequenos aprendizados, né, que às vezes a gente, na correria do dia a dia, nas grandes cidades, a gente não tem muito contato. Mas a natureza te ensina muito isso, sobre respeito, limite e limpeza. sim. E bom, pra gente finalizar então aqui, para quem está assistindo a gente aqui e nunca correu, mas tem vontade de tentar. Por onde começar? Que dica você daria para uma mulher que quer incluir o esporte, seja corrida ou qualquer outro esporte, na vida, mas ainda não encontrou nem coragem e nem motivação? Olha, ai, mas primeiro assim, entender se é isso mesmo que você quer. Porque tem tanto esporte, tem gente, muita gente chega falando, eu quero começar a correr. O que eu faço? Eu falo, olha, primeiro vai entender se você gosta de corrida. Porque Exato. se você não gostar, vai ser traumático. Às vezes o seu negócio é nadar, às vezes o seu negócio é pedalar, é fazer dança, é lutar, sabe? Então eu acho que é isso. É primeiro ter o entendimento. Eu sei que a corrida é democrática e às vezes é mais viável, mas eu sempre reforço essa fala de que faça o que você tem vontade, o que te dá prazer, porque senão nada se sustenta na nossa vida, Mari. Eu tenho, né, essa percepção assim. Fazer por fazer, porque tá em alta, tá na moda, porque a minha amiga corre, não é o caminho. Primeiro entenda se você gosta. E depois, eu acho que hoje a gente tem tanta informação na internet que é um bom caminho, né? Sim. Talvez primeiro a internet, depois se apoiar em alguém que talvez já faça o esporte. Hoje a gente é muito raro você não conhecer um amigo corredor, alguém que corra, alguém que possa te levar e aí se jogar, né? Você já entrou na mesma, você corre, posso ir um dia, né? Você me leva, porque o corredor, ele é um sujeito simpático, gente. Uhum. Ele Eu gosta de concordo. ele gosta de converter, não gosta de é quase uma religião. Sim, chega, já puxa papo. Ai, ai, não sei o Isso. que. É isso. Não, e a gente ama converter mais um para corrida. Então, assim, muito dificilmente você Sim. vai pedir para um corredor te ajudar e ele vai recusar essa ajuda. Então, busque informação. Se puder, se apoie em alguém que já faça a corrida, porque essa pessoa vai poder te dar dicas de lugares, dicas de como começar. E também é muito legal para quem tem condição, eu entendo que não é todo mundo que tem, mas se você tiver,
né, pensando em começar, compra um tênis bacana também, porque eu acho que faz a diferença, sabe? Sim. A Adri escreveu aqui, se não gostou da corrida, corre de novo porque correu errado. Não, gente, tem gente que não gosta da corrida. Eu vejo assim, é muito importante realmente o esporte na vida de uma mulher, por todos os ensinamentos, empoderamento, enfim, que a gente falou aqui. Mas não necessariamente precisa ser corrida. Tem gente que não gosta de correr, né? Eu tenho amigas que não gostam. E eu tenho uma amiga que, inclusive, tem. Até de vez em quando ela corre um pouquinho, mas não é um esporte que ela fala amo. E aí ela foi pro beach tênis. E ela adorou o beach tênis. E tudo bem, é isso. É isso. Ah, e outra, Mari, assim, complementando, desculpa, esqueci. Eu tenho coletivo, mas esqueci. Hoje a gente tem muitos coletivos femininos. Se você fizer uma busca aí pela internet, tem treinões, né, de assessorias, tem os próprios treinões desses coletivos. A gente tá com o projeto há 7 anos. Existe o Divas que Correm, que é corrida de rua, inclusive, elas são coletivo feminino de rua. O Divas existe há, sei lá, uns 12, 15 anos, um grupo super forte. Então, assim, hoje é só você ser curioso e de fato querer. Eu acho que dá certo. Sim, concordo. E, gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui para Tamis? Se alguém quiser, esse é o momento. Fazer uma hora de live aqui já. Tá 1 hora. Eu acho que o pessoal também já tá, né? A gente tá tarde, hora de dormir. Agradecer a É, Adriana, que ficou, fez vários comentários. Foi super participativa. A bom, Vivi também. O Runs, não sei falar esse nome não, o hein? Shima. É, Shima, gente, só corredora que tá vendo o povo que não corre não tá na live. Todo mundo é aqui que o corre. pessoal tem que acordar cedo também, mãe, pra treinar, Mari. Você tem que entender. Bom, então vamos finalizar aqui a live. Tamis, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, você ter compartilhado essa sua experiência com a gente. Muito obrigada. Eu quem agradeço pelo convite, Mari, e desejo muito sucesso nessa jornada. Estou ansiosa pelo seu livro. Eu sei que você é uma Obrigada. escritora de mão cheia. Também agradeço por todas as leituras que você dividiu aí um trechinho com a gente, deixou uma dica. Muitos livros que eu tenho hoje, essa compra aconteceu por sua culpa. Ai, gente, eu Também, sou uma grande influenciadora de livros. É verdade, né? Muita gente me exatamente. fala do. E, inclusive, o seu aqui empréstimo, que está aqui, vai ficar, entendeu? Também está aqui comigo. Então, eu só te agradeço, te desejo muito sucesso, boas coisas, né, na vida profissional e na corrida. E te espero para um treino, porque quero que você também conte um pouquinho da sua jornada para as nossas meninas um dia desses. Ai, obrigada. Ó, vou sim, viu? Novembro, me Uhum. espere nesse treino que eu vou participar. Tá bom. E, bom, a Adri perguntou aqui, vai ter segunda temporada? Gente, vai. O que que acontece? A gente falou aqui sobre 6 gominhos, né, aqui nesse mês de julho. E sim, provavelmente agosto a gente vai fazer mais, eu vou fazer mais aqui algumas lives pra gente fazer dos outros gominhos que eu ainda não fiz. Mas é isso, gente. Vou deixar depois essa live gravada aqui. Quem não assistiu tudo, aproveita pra assistir. Então, Tamis, muito obrigada e obrigada a todo mundo pela participação, gente. Boa Boa noite, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.